Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 2 em 1 Podcast, o podcast que é videocast e podcast de áudio, por isso o nome 2 em 1, e porque tem 2 apresentadores e um convidado. Só que no episódio de hoje, como você bem viu aí no título, tanto na descrição do episódio, quanto até mesmo na thumbnail, vai ser diferente, vai ser uma coisa única. Hoje, eu, Lucas Salles, vou ter a grande honra e glória de entrevistar ele, que é um produtor de conteúdo, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de áudio. O nosso convidado de honra e glória, ele é um querido, um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho, muita gratidão e com quem eu divido esse projetinho de meu Deus. Senhoras e senhores, ele, o podcaster mais amado do Brasil, o cara que tava lá desde o início, quando tudo aquilo ali era mato, está agora na nossa frente para responder todas as perguntas. Salva de palmas para ele, Brian Ritson! Aê! Muito obrigado. Olha só, eu tô de frente agora. Pois é, o pessoal deve estar pensando, Brian, O quê? caraca, os caras não tinham convidado, estão se entrevistando. Na real, tem. Tem... A gente mandou embora um convidado agora. Ele tá na Exatamente. porta ali, ó. A gente falou, sai daqui, Exatamente. convidado. Por favor, dá licença. Porque a brincadeira nada mais é do que a gente entrevistar o Brian para conhecermos quem é Brian Rizzo. Porque você, às vezes, tá vendo aqui o nosso podcast, nosso episódio, os nossos outros episódios, e vai falar, mas o que é o 2 em 1? 2 em 1 é um projeto que é tanto videocast Podcast, quanto podcast. tal. Mas tem o Brian Rizzo como apresentador. Mas quem é o Brian Rizzo? Bonito. Quem é esse rapaz tão querido, tão amado, que não coleciona inamizades? Isso é o mais incrível. Não, Ninguém- colecionar não. Não, tipo... Porque pra ser coleção tem que ter vários, né? Não, mas você não tem Uns inamizade. 3 ou 9 não chega a ser inimizade. Uns 3 ou 9 não chega a ser coleção. Não chega a ser coleção. Não, mas o Brian não tem ninguém que não gosta de você, Brian. Eu posso colocar o seu nome hoje no Twitter, o arroba Brian, Tá. e todo mundo vai responder o tweet com amor. Eu ia falar que deve ter alguém, e deve ter, obviamente, mas eu acho que realmente são poucas pessoas. Eu tô tentando me ver na câmera aqui pra ver se dá pra ver que eu pinguei mostarda na minha camiseta antes de sair de casa, ó. Cara, Tá não parecendo? tá, Que não bom. tá parecendo. Então parece que não. Eu ia não me pedir, sujei. inclusive, pros nossos queridos amigos aqui do estúdio do Will, você consegue abrir um pouquinho, dar um pouquinho mais de teto na cabeça Isso, pra mostrar a do mostarda. Brian? Pra Mas mostrar a enquanto você- mostarda que eu pinguei. Enquanto você vai aí, eu vou aqui, só lembrando a todo mundo a importância de compartilhar o 2 em 1. Boa. E principalmente de curtir a gente, de se inscrever no nosso canal e de propagar a voz do 2 em 1 para todos os seus amigos e amigas. É muito importante isso. Para todos os seus amigas, também mande para todo mundo. O 2 em 1 ele existe para vocês. É muito importante mesmo, porque entretenimento só precisa de uma coisa para funcionar. E essa coisa se chama público. Brian, vamos continuar. Vamos começar então Tá. nossa entrevista. Tá. Brian por Brian. Quem é Brian Rizzo? Legal, eu tô achando muito estranho eu estar de frente, porque dá pra ver como minha barba tá horrorosa. Quando eu fico de lado, só aparece metade. Aí quando eu tô aqui, ó, ninguém vê que tá horrível. Não tá Mas não, a real é tá que eu não bonito. faço a barba faz muito tempo. Pandemia, nessas Não, coisas. você não faz a barba desde que eu te conheci. Sabia que Antes da pandemia. que eu quase nunca fiz a barba de verdade. É verdade, sei. Porque eu não tenho tanto, né? Ela meio que para aqui nesse ponto. Aí fica essa Eu bagunça. queria ver você sem barba e cabelo curto. Eu vou te mandar uma foto de quando eu era um bebê. Que aí eu não tinha barba e tinha o cabelo curto. Eu já E vi. provavelmente vai ser a última vez que eu vou passar A por foto isso. que você postou Dia das Crianças é maravilhosa. Postei, Você exato. jogando um Nintendinho. Mas eu sobre mim, cara, eu queria nesse episódio falar umas coisas diferentes, porque eu participo de muito podcast, tu também participa de Sim. muitos, e a gente meio que fala sempre as mesmas coisas. Vovó do tráfico. Então, eu não vou mentir, obviamente, mas eu vou tentar falar coisas que eu nunca falei. Por favor. Então, por favor. assim, Brian por Brian, eu sou um cara de origem humilde. Começo a chorar agora. Eu nasci no sul do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Rio Grande. Suboto 3. Isso eu já falei muitas vezes, né? Mas Rio Grande é uma cidade que só diminui. É uma cidade que quando eu saí de lá tinha 250 mil habitantes, que agora tá com uns 210. E tá cada vez diminuindo mais, assim. Então, isso é uma coisa que eu nunca falei, por exemplo. Mas é uma cidade muito legal, assim, que é plana. É plana. É plana. Rio Grande é uma cidade completamente plana e pra mim foi tipo muito Rio de estranho Janeiro. sair de lá. Não, muito mais plano que o Rio de Janeiro. Porque porque o Rio de a Janeiro cidade... ainda tem uns morrinhos, né? o Rio de Janeiro, assim Santa Teresa. como o Rio Grande tem praia, né? É. Então, quando uma cidade tem praia, ela tende a ser do nível do mar, pelo menos uma boa parte. O avô da Camila, É. que eles voltou, Voltaram, Voltamos. fiquei sabendo. sacou a vida louca. Vamos falar disso Vamos falar quando disso, for vamos. convidado. Quem sabe quando serei convidado no 2 Quem sabe. Mas o avô dela nasceu em Rio Grande. Nasceu no Rio ela Grande? Ela tava ouvindo o episódio e falou: meu avô é de Rio Grande! Não é possível. Te juro por Deus. Sério? É. Caraca. Aí lembrei Sabe agora. quem nasceu no Rio Grande também? Quem? Como é que é o nome dela? Gleice, que era do Terça Insana.
Ah, Gleice, nossa, é uma grande atriz. Maravilhosa, esqueci o Putz, sobrenome não vou dela. O lembrar sobrenome agora. dela é meio difícil. É tipo Januca, uma coisa assim. Janosklas. Janoska. É. Janosklas, Eu sim, sigo ela no Gleice. Instagram, eu nunca ouvi a pronúncia do nome dela, eu só leio. Aí é meio ruim, porque tem uns caras no Instagram. Eu tenho um amigo, grande amigo, Bruno Félix, tu conhece? Maravilhoso. Que ele seguia o Marcelo Taz no Twitter. Sim. E ele não sabia que era o Marcelo Taz. Porque toda vez ele lia Marcelotas. E ele achava que era um cara do Twitter. Ele não tinha associado que o Marcelotas que ele seguia era o Marcelo Taz da TV. Ele foi seguir só pelo Zenome, Ele né? seguiu porque viu um tweet engraçado. Provavelmente o Marcelo Taz na época não usava o avatar com a foto dele. Sim. E aí ele viu, o Marcelotas tweetou um bagulho legal, vou seguir. E aí ficou anos seguindo o Marcelo Taz sem saber que era ele. E vendo vários tweets, né? Sim. Marcelotas, mas é bom esse E nome. é bom, Marcelotas é bom. E a Gleice, ela é de lá também. Ah, De Gleice. Rio Grande. São poucas pessoas que são de Rio Grande que foram bem-sucedidas na vida. Gleice, que saíram de Rio Grande, né? Que saíram, não, porque tem muitas pessoas bem-sucedidas que estão lá ainda. Mas seria você, a Gleice, Marcelotas não. Tem uma menina que fez Malhação também, Qual é o nome dela? que é Eu a não sei. Marcela Fetter. Ela é de Rio Grande Marcela também. Fetter, não Inclusive eu lembro dela criança. A gente foi criança na mesma Caramba. época. É. Caralho, que loucura. É. Então, aí já contamos 3 pessoas, eu não considero. Claro que sim, Não, óbvio não que sou. sim, Brian. Pelo amor de Deus, Falta Brian. um pouco ainda pra Brian, você lembrar. quem do No Rio mínimo, falta essas outras 3 pessoas que eu citei saberem que eu existo. Elas não fazem a menor ideia. Vamos lá, peraí, vamos Tá. focar. Quem hoje em dia, no Rio Grande, participou de grandes movimentos na cultura do podcast? Tem uma turma. Não, podcast não. Então acabou. Podcast Então acabou, não. acabou, tô certo. Certo. Quando tu Brasil é tava na importante palavra no Rio Grande. cultura, eu ia dizer, tem uma galera, tem uma faculdade de artes lá, muito renomada. Mas do podcast. Tô falando Do do podcast, eu acho que agora deve ter, né? Podcast tem um monte aí pelo mundo e eventualmente tem podcasts locais lá de Rio Grande que a gente não sabe. Mas quando você começou, não tinha. Quando eu comecei era tudo mato. Então, essa frase eu amo, essa frase. Quando Era eu tudo- comecei era tudo mato. Eu comecei a fazer podcast em 2009 como convidado de um podcast que chamava Noobcast. Também, Ele tem dificilmente, quando eu participo de podcast, eu falo o nome do Noobcast. Ele não existe mais. Ele era um podcast absolutamente igual ao Nerdcast. Porque o Nerdcast, ele começou em Até a ideia do nome, né? 2006. Exatamente. O noob, pra quem não 2005, sabe, 2006. noob quer dizer uma pessoa que não entende nada do mundo geek. Exato. Nerd é uma pessoa que entende tudo do mundo geek. E o noob é uma pessoa que não entende nada. Tu tem uma cultura boa. Tu é um Não. cara que tem... que tu não é um noob. Tu é o nerd... Não, porque quando eu não sei, eu pergunto. É muito simples. Perfeito. falo, Quando eu não "Que sei, é isso?" eu procuro no Google. Quando eu não sei, eu procuro no Google. Mas é O bem que isso aí que tu falou. E aí o Nerdcast, ele começou muitos anos antes, acho que 2004, talvez. Sim. E aí... Não dá pra ser antes de 2004, só pra... Porque o podcast foi inventado em 2004. 2004 pelo Steve Jobs. Então foi em 2006. Provavelmente. É. Provavelmente. Exato. E aí o Nerdcast já existia, já era conceituado na internet daquele nicho de pessoas que sabiam que podcast existia. Claro. Majoritariamente o público Os ouvintes assíduos, de né? TI. Toda semana. assíduos, direto, mas quase todo mundo na época era gente de TI. Porque era o cara que sabia baixar o podcast. Ninguém mais Fala sabia, isso, tinha que ser hacker. Era um puta trampo Era baixar, um cara. trampão, era um trampaço. E tinha... Acho que ninguém tinha se atentado ainda pra tirar o delay, né? Delay? É, porque gravava e ia integrar o episódio. Não, editava. Editava? O Nerdcast era editado Nossa, desde o começo. eu não sei... Não, então desculpa, eu não tava falando especificamente do Nerdcast. Tá. Mas diversos podcasts que eu comecei a ouvir, cara, Eram mal feitos. e eram muito mal feitos assim. Vamos gravar aqui a conversa. E gravava, botava um... Porque pra quem tá vendo a gente ou nos ouvindo e não sabe, mas hoje em dia se conhece podcast por pessoas conversando, geralmente no modelo de entrevista. E muitas vezes em vídeo, até pra quem conheceu o podcast mais recentemente. Mas o podcast nas origens, ele tinha um outro formato padrão que era de pessoas que se encontravam semanalmente, ou dependia ali da periodicidade do podcast, mas geralmente era semanalmente, para falar sobre um tema. Sim. Então, eram 4 amigos ou 5 amigos que toda semana se reuniam para falar sobre uma pauta que era pré-definida por eles no começo do episódio. Então, hoje a gente vai falar sobre Batman. E aí o cara ficava 1 hora ou mais de 1 hora conversando sobre Batman. Hoje em dia tem o fenômeno dos podcasts de 3, 4 horas de duração, mas isso já rolava lá em 2009, quando eu fazia. O que não acontecia era ir pro ar tudo, porque era editado. E nem tinha tecnologia decente para tu fazer um download de um áudio de 3 horas e meia. Então, às vezes, os caras se empolgavam, ficavam 3, 4 horas gravando, e aí depois o editor, que era geralmente um dos próprios participantes, tinha o trabalho de tirar o que estava excedente para transformar num episódio de 1 hora e meia, 2 horas.
Então, isso que tá rolando agora, meio que eu não tenho mais saco, porque faz 15 anos que eu faço essas gravações de 3 horas, e eu falo, cara, pelo amor de Deus, 1 hora tá bom. 1 hora no fim vai pro ar 1 hora naquela época, né? Sim. Então vamos gravar focado, vamos fazer 1 hora que tem que fazer, e depois vamos fazer outra coisa. E aí tá tudo certo. Hoje existem podcasts que se estabeleceram muito bem com esse tamanho, assim, e tem público pra ver. Eu consumo muitos podcasts desses que tem muitas horas, dependendo do convidado, quando o convidado me interessa, em 4 dias. Entendeu? Eu vejo Você 1 hora. vai fracionando. Vejo 1 hora, aí paro. Aí no outro dia eu vou lá, vejo mais 1 hora e pouco, aí paro, eu vejo de novo. E aí vou vendo, assim. Acho que é um modelo também de consumo. De consumo um modelo de consumo é um modelo também de produção que já foi. É, Tá estabelecido e a gente nunca sabe se vai manter ou se vai sofrer alguma reformulação. exato. Nós estamos vivendo, de fato, uma era muito, muito diferente, Brian. E você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Por isso você está aqui no 2 em 1. Eu sendo quis ser o convidado entrevistado. só pra tu me elogiar. Porque eu gosto que o convidado é elogiado bastante no 2 em 1. Você gostou da sua apresentação? Que você sempre Gostei, pediu? ficou boa. Obrigado. Foi Você sempre digna. pediu, quero ser entrevistado no 2 em 1 para ser apresentado. De fato, foi. Pra ser elogiado. E ainda faltaram Você elogios. aí que tá nos assistindo, se a sua autoestima tá baixa, manda um e-mail pra gente que você vai ser convidado do 2 em 1 pro Lucas ficar te elogiando. A gente podia fazer o OnlyFans do 2 em 1, que é pra tu elogiar o cara. Tipo, o cara manda uma mensagem e aí fala, meu nome, sei lá, é Jorge. Aí tu elogia o Jorge por 1 hora. Tem que passar a biografia do Jorge. Isso, o Jorge Não, manda a é. biografia. O e Jorge, tu que tem elogia ele. apenas 29 anos, mas já é um tremendo de um sucesso Isso. na sua área. Ele Isso. conseguiu alcançar patamares até então inalcançáveis. Hoje ele tá aí pedindo agora uma chance pra sua ex-namorada. Isso, é bom, é bom. Fala a Aí vida o do Jorge coloca de toque do celular dele. De toque Pra celular. quando alguém ligar. Salva de palmas pra ele, Jorge! Porra, maravilhoso. Arte, caralho, é uma boa forma da gente rentabilizar. OnlyFans. Mas o que eu tava querendo comentar aí, você é a melhor pessoa, talvez, felizmente a única que possa me responder. Já Ô, louco. sofremos várias transformações e adaptações no modelo de mercado e de consumo. Tá. Vamos lá, podcast, por exemplo. O podcast, antigamente, ele era produzido de uma maneira um tanto quanto amadora Total. e era postado e descarregado na internet de uma maneira também amadora, que custava uma graninha até o que você tinha que pagar pra ter direitos. Às vezes, quando você tinha muitos ouvintes, era até um problema. Puta, o servidor O caía. servidor cair era um problema Eu fui sério. expulso do All Host em 2012, eu acho. E tiraram pelo seu CPF, você não podia voltar. Não, eles tiraram o site do ar e eu não conseguia nem fazer backup do site pra botar em outro lugar, porque eu não tinha como. Aí eu ficava o dia inteiro tentando falar com eles me ignoravam e eu consegui fazer um backup numa madrugada, assim, que o site Caraca. voltou no ar por 10 minutos e foi a hora de salvar. Cara, era terrível. Tá vendo? Então, a gente tá aqui como uma prova de que já sofremos várias mutações no nosso formato, não só de podcast, mas também de vídeo, tanto para quem fazia vídeo pro YouTube, como vlog, como vídeo de explicação, vídeo de curiosidade. E a gente quer saber para onde é que vai o consumo de podcast. Já que o Brian chegou quando tudo era mato, eu quero saber pra onde é que você acha que vai esse mundo? Porque tem mais podcasts hoje do que pessoas que assistem podcast. Eu não duvido. Isso é um fato, né? Tem todo Eu mundo tá acho, fazendo eu podcast. acho não, eu tenho certeza que vai acabar a metade. Porque sempre foi assim. Eu tava até falando no Twitter esses dias, lá em 2009, quando eu comecei, existiam, não tantos, existiam menos. Aí a gente começou a fazer lá no Noobcast, que era essa sátira, o Nerdcast, porque a premissa do Noobcast era 1 hora e pouco de conversa sobre um tema que ninguém se preparava, porque no Nerdcast eles chamavam especialistas, eles estudavam, eles viam os filmes, falavam sobre as coisas. No Noobcast a gente não sabia nada, a gente ficava 1 hora zoando sobre o tema. E foi um podcast que eu fiz até 2011, eu acho. E aí ele infelizmente faleceu porque, como na época era tudo muito amador, as pessoas que integravam aquele podcast, elas não faziam isso profissionalmente. Era Sim. o hobby delas, inclusive o meu. Eu tinha um emprego e no meu momento vago ali, que geralmente acho que era na quinta-feira à noite a gente gravava, a gente ficava 1 hora e pouco ali conversando e pronto. Só que cada pessoa tinha uma fase de vida. Tinha um cara que tinha filho já, tinha outro que era muito moleque que tava na escola. Sim. Então eram pessoas vivendo fases diferentes que em um dado momento se desencontraram e falaram, vamos parar de fazer, ninguém ganhava dinheiro nenhum. A gente fez uma publicidade nessa época que foi de um serviço que eu sempre esqueço, o Netmovies.
Netmovies era o precursor da Netflix. Eles entregavam os filmes em casa. Exatamente, era como se fosse um catálogo de filmes na internet, tu escolhia um filme, o motoboy ia lá e te levava o DVD na tua casa. Era assim que funcionava o Netmovies. E aí depois ele ia buscar o DVD e tu devolvia. E a gente fez uma publicidade disso que pagou R$180, se não me engano, para dividir entre 5. Deu quase R$30 pra cada um. Quase isso, só que na real a gente nem recebeu, porque tinha que pagar o servidor e tal, então meio que ficou lá. Deu pra pagar talvez uns 6 meses de servidor, mas ficou lá. Foi bom. Já é um começo. Deu uma... exato. E aí acabou o Nubcast, eu fiquei com vontade de fazer outros podcasts, fiz podcast com o Gui Toledo, que tu conhece também, queridíssimo Gui Toledo, que hoje é youtuber de construção. É o Luciano Huck do YouTube. Não, porque ele faz pra ele mesmo, ele não faz pros outros. É verdade. Mas se o Gui Toledo é o Luciano Huck sincero. É o Luciano Huck humilde. Se o Gui Toledo pegar um pobre na rua e falar, vou fazer uma casa pra ti, aí ele vira o Luciano Huck e ele faz, tranquilo. E ele faz legal. Inclusive, ótima ideia pro Gui Toledo, hein? Faz uma casa pra um pobre. Tá bom. Vou apresentar um pobre pro Gui Toledo pra ele fazer a casa. Enfim, aí fiz com o Gui, fiz um monte de coisa, fiz vários podcasts, todos fracassados. E em 2013 eu tava, apesar dos podcasts serem fracassados, com um blog que dava muito certo. Sim. Que era o blog do Brian, que tinha, chegou a ter mais de 500 mil acessos por dia. Numa época. Era absurdo. E gastava uma grana ferrenha com o servidor, mas tinha um AdSense que compensava muito, assim. Era muito acessado, muito por causa do Facebook, que tinha fanpages lá na época, dava quase 100% de alcance. Eu tinha uma fanpage com 100 e poucos mil fãs, e tinha outras fanpages menores que a gente postava, eu postava em todas, assim. Que demais. E aí vinha muita gente, a galera na hora que o post tava no Facebook entrava, assim. E aí o blog tava dando bom dinheiro, eu resolvi vir morar em São Paulo. E aí vim também um pouco por causa do Cassete, que era, muito por causa do Cassete, na verdade, que era um projeto que eu fazia junto com o Gui Toledo, com o Bruno Félix, que seguiu o Marcelotas, com o Luciano Andrade e com o Evil, que era o cara do conglomerado Sedentário Hiperativo. Sim. Lembra do Sedentário? Nossa. Era um puta blog legal, assim, que tinha vários sites, assim. Tinha um podcast, inclusive, que existe ainda, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha um podcast lá na época. E aí eu vim pra São Paulo pra gente trabalhar nisso, assim, porque todo mundo era de São Paulo, menos o Evil, que é de Cuiabá, se não me engano. E eu achava que o do Cassete tinha um futuro promissor na produção de conteúdo pra YouTube, porque a gente fazia uns vídeos... Mas teve sim. Teve. A gente fazia uns vídeos de bucetas. Desculpa, mas eu lembrei, eu tenho um vídeo do Cassete maravilhoso, o vendedor de bucetas. Isso. Ai, as bucetas, bucetinha, bucetão. Exato. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Vamos comprar, olha as bucetas, bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. E a gente fazia umas paródias, assim, de clipes. A gente foi muito ameaçado por funkeiro na época. Eu lembro. A saia branca e as bolachinhas. Caraca, o lembra? 39, camisa de bichinha. Exato. Ela quer mais. A gente colocava o clipe original e a gente narrava o que estava acontecendo no clipe. Genial, com a letra da música. Então era uma paródia que não era exatamente uma paródia zoando a música, era uma paródia zoando o clipe. É genial. Não, era o clipe literário, né? A gente chamou de narrando o clipe. Narrando o clipe, é maravilhoso, eu lembro. O 39, camisa... Era bom, era muito bom. E aí os funkeiros odiavam a gente. A gente recebeu ameaças sérias, assim. Como assim? Qual tipo ameaça de processo era o mais legal. Claro. Era tipo, vou te processar, beleza, tudo bem. Tô no caminho certo. Tá tudo certo. Pode processar. Mas a ameaça de morte é ruim. Como assim ameaça de morte? Chegou ameaça de morte, Existem pessoas ligadas aos seres que matam as outras. Que é meio que tipo um cara que ele tira a tua vida porque alguém mandou. É meio assim que funciona. É assim que funciona. É assim. Não, eu quis dizer, mas como é que o cara te achou? Porque... Não me achou o Gui. Porque o Gui Toledo era o cara que aparecia mais, né? Era ele que cantava. Sim, ninguém mais cantava. A gente escrevia o Gui Toledo sempre se fudeu bastante. Sempre se fudeu bastante. Coitado do Gui Toledo. Caiu no golpe do... Não falar que empresa que era, mas é o entregador de um motoboy que passa... que quebra a máquina assim e fala assim, passa teu cartão aqui, bota assim aí, por favor. Caralho, e aí ele botou e perdeu 40 mil reais no Gui Toledo, no hambúrguer. Nós chamamos Gui Toledo. Amamos muito. Caralho, o Gui Toledo comeu o hambúrguer mais caro do Brasil.
E não era nem do puta-chefe, era do motoboy que caiu no caminho. Mas acontece, cara. A gente tá zoando, mas o Gui ficou muito nervoso na época. Eu lembro, pô. Eu cheguei a falar com ele. Eu falei também. Eu falei, mano, o que aconteceu? Explique. Porra, eu fiquei puto por ele. Mas sabe o que acontece? Pra quem você aí que tá nos ouvindo ou assistindo não sabe, existe um golpe que ficou muito popular durante a pandemia, que é tu pede um negócio no aplicativo de delivery, e aí o motoboy, no trajeto entre o restaurante e a casa da pessoa, ele demora muito. E aí tu pensa, putz, aconteceu alguma coisa, né? Vou reclamar pro restaurante. E aí quando tu pensa em reclamar pro restaurante, chega lá uma mensagem que é, olha, não cancela o pedido porque eu sofri um acidente e se cancelar o pedido eu vou ser prejudicado na empresa e tal, mas eu tô indo levar aí. Ou vou pedir pra não sei quem levar porque eu me machuquei aqui, morri, enfim. E aí a pessoa vai e chega lá com a maquininha de cartão com a tela quebrada. E aí tu pensa, claro, ele caiu, né? Caiu, quebrou a maquininha. E aí tu quer não prejudicar o cara e tu aceita fazer a transação ali do pagamento com a máquina que tá com o display quebrado. Só que na máquina com o display quebrado tu não vê o valor que a pessoa botou. E aí teu hambúrguer custava 20 reais, a pessoa coloca 20 mil reais e tu passa lá o cartão e pronto. E aí se foi. Sim. E aí o Gui caiu nesse golpe 2 vezes, porque ele botou e aí o cara falou, putz, não deu, bota de novo. E aí botou de novo e foi. Mais uma. E aí eu entendo o Gui ter caído porque o Gui mora em casa. Sim. Então tu tá com um cara na porta da tua casa, por mais que tu pense que é um golpe, é melhor que ele vá embora logo do Sim, que óbvio, ele óbvio, se óbvio. revolte contigo e querer entrar na tua casa. Claro, Né? tá Não sabe o que vai acontecer. Pelo amor de Então, Deus. se eu fosse o Gui, eu teria caído também. Gui, você fez super certo. Fica tranquilo. Fez, cai em O dinheiro golpes. graças ao dinheiro voltou Isso. e vai voltar muito mais. Vai vir Exato. muito mais, calma. Mas eu Vai. quero voltar. Não, e ele com- recebeu o reembolso lá da operadora. da operadora, tal, tudo muito certo. bom. Que bom, é o mínimo que teria que ser. Isso. Que eles deveriam fazer, eles fizeram. Mas, Brian, eu quero voltar sobre as ameaças de morte. Isso. Isso eu amei, porque o do cassete foi realmente um estouro na internet, eu lembro, quando surgiu. Eu lembro que o Castanhari chegou a gravar com vocês das músicas de videogame. Gravou, não. Gravou. Não Gravou lembro. certeza, vai certeza absoluta. Castanhari? Castanhari. Talvez tenha sido algum vídeo do Gui fora do cassete, eu acho. Você não acha que eu acho que foi do cassete? Não sei Eu vou também. botar- Tu não vai achar porque não Google, existe mais. não tem existe mais nenhum vídeo, Não, então tipo- era aí que eu ia chegar. Aí o que aconteceu? O do cassete era muito promissor, apesar das ameaças de morte, mas ninguém tinha tanto receio com isso, até Sim. porque iam matar o Gui não era a gente. E aí, qual que era o lance? O YouTube mudou, em mais ou menos 2012, 2013, Sim. a política de como a monetização dos vídeos era feita. Sim. Então, qual que era... essa que era a treta, porque até então, tu podia fazer meio que qualquer coisa, Sim. e tu recebia a AdSense de acordo com a visualização que aquele vídeo Eu lembro, tinha eu lembro. e a exibição de AdSense lá de publicidade que tinha naquele vídeo. Só que chegou um momento em que as gravadoras começaram a se incomodar com isso, porque paródia utiliza a batida da música original. Sim, claro. Então é uma obra compartilhada, né? Onde o YouTube passou a priorizar que quem era o autor original da música deveria receber o pagamento. Sim. Então se criou um cenário em que a gente ficava uma semana fazendo um vídeo e aí quando a gente subia a nossa paródia, o AdSense ia pra gravadora. Eu lembro que isso aconteceu primeiramente com a Katy Perry. Foi um vídeo que a gente fez, uma música da Katy Perry, que era aquela dos fogos de artifício. Não lembro. Fireworks. Fireworks. A gente fez e pô, era exatamente fogos de artifício o nome da música. A gente fez essa paródia e aí, puta, é muito legal. Até a Natália Bassi que cantou, que é maravilhosa também, na época já cantava muito. E aí ela fez, a gente fez essa paródia e aí foi pro ar e o dinheiro foi todo pra Katy Perry. E Nossa. na real era, Que não era precisava. bastante dinheiro, cara. Na época Era era o quê? tipo uns $1.000, assim. Caralho. O dólar era uns 2 e pouco, então Sim, dava 2 tipo mil uns reais, 3, 3 4 mil mil reais. É por vídeo, a gente fazia bastante vídeo, era um bom dinheiro. E aí a gente, putz, se foi aquele dinheiro, beleza, vamos fazer outras. Aí fazemos outras e tal, e a gente foi vendo que algumas gravadoras tinham essa questão, outras não. E aí as que não tinham, muitas vezes tiravam o vídeo do ar. Então tu perdia em 2 cenários, ou tu fazia, ficava com o vídeo no ar e o dinheiro ia para outro lugar, ou tu fazia e o vídeo caía e não tinha o que fazer, perdeu o vídeo. O do cassete também chegou a fazer aquele estilo de vídeo de recortar palavra por palavra. Sim, a gente fazia com a Dilma, Eu lembro da a Dilma gente fez com a cantando Dilma. Ai Se Eu Te Pego, né? Cantando várias músicas. A gente, na época, a Dilma era presidente do Brasil e na época, político era só pra zoar. Não tinha fã ainda. Político, naquela época, era só pra tu falar mal. Não, Sim, não tinha o sim, fã-clube sim, dele sim, que ia sim. te Que reclamar. ia defender, que ia... Exato. E aí a Dilma era presidente do Brasil, rolava nos Estados Unidos com o Obama, que era o presidente Claro. dos Estados Unidos na época.
fazia autotune, né? Sim. Com eles cantando músicas, enfim, da cultura Inclusive, americana. eles foram os criadores desse formato, né? Pra assim Aham. dizer. Eles deram entrevista numa série no Netflix, que é legal. It's Pop. Pode crer. Porque o primeiro episódio, se eu não me engano, ou o segundo episódio, é sobre o autotune. Justamente Maravilhoso. o autotune, que é uma ferramenta que foi descoberta, foi criada por um engenheiro, que ele conseguia colocar qualquer pessoa cantando muito bem, assim. O autotune eu acho que é originalmente pra afinar a voz, né? Pra afinar a voz, pra encontrar a nota certa. Isso, a pessoa na nota certa, quando ela era um cantor que tava na nota errada, mas também servia pra tu pegar uma pessoa que tá falando e fazer ela cantar. Exatamente. E aí tinha um segundo trabalho que era não só fazer ela cantar coisas que ela tava falando, mas fazer ela cantar coisas que ela não tava falando, que era separando palavras que ela disse em vários lugares diferentes e transformando numa frase. Qual o vídeo mais famoso do Cassete que eu tô tentando lembrar? Cara, eu acho que o primeiro da Dilma que bombou muito foi o Show das Poderosas. Eu lembro muito bem. Deu, na época, uns 2 milhões de views em 2013, e isso era muita gente, né? Sim. Ainda é muita gente, mas nessa época era praticamente a internet inteira, assim, pra ter 2 milhões. Claro. Sim. E aí, esse vídeo bombou muito, a gente começou a fazer outros, e depois a gente foi fazer pro CQC, que na época o CQC contratou o do Cassete como uma produtora para fazer vídeos que iriam ao ar como um quadro dentro do programa. E foi várias vezes. A gente até depois começou a fazer com alguns da Band. A gente fez com o Marcelo Rezende. Sim. Acho que com o da Atena a gente... Eu não lembro se foi ao ar, mas acho que a gente chegou a fazer. Isso na Band. Na Band. Eu lembro, porque eu cheguei a ver vocês no Agora é Tarde, se eu não me engano. Teve isso. O Gui Também. depois foi trabalhar com o Rafinha no Agora é Tarde, quando o Sim. Rafinha assumiu o programa lá, quando o Danilo saiu. O Gui foi ser um dos roteiristas do Agora é Tarde, ficou bastante tempo lá. O Gui trabalhou também na produção, assim, além de ser Trabalhou na Quatro roteirista, Cabeças. trabalhou na Quatro Cabeças. Foi onde eu conheci o Gui. Ele é Conheci muito os bom, talentos cara. dele. Não, menino maravilhoso. Formado em psicologia, se não me engano. Formado em filosofia. Perdão. Formado em filosofia. Filósofo e construtor de casa. Carpinteiro do universo. Carpinteiro. Caraca, hein? Mano, eu levei um choque agora. Por quê? Carpinteiro do universo. O Gui. Não, porque esse nome é muito bom, cara. É bom. Puta que pariu, Gui. Nossa, mano, Gui Toledo, carpinteiro do universo. Olha aí. Caralho, gênio, genial. Por isso que eu estou aqui ao lado de Brian Rizzo. Mas, Brian, depois do Cassete, você já tinha vindo pra São Paulo. Já você tava em São mudou pra Paulo, São aí eu vim achando que eu ia ser um do Cassetter. Já tava sofrendo ameaça de morte. Ameaça de morte, vim achando que eu ia ser um do Cassetter, e aí o do Cassete meio que quebrou porque a gente não conseguia mais fazer. A gente fazia, o dinheiro não vinha pra gente. Não ou foi uma má administração, não foi nada. Foi realmente Eu acho que talvez foi... uma mudança no mercado, como eu estava dizendo. Mas acho que talvez a gente pudesse ter feito outras coisas, mas meio que ninguém tava mais afim, a gente tava meio cansado, assim. É normal. Porque a gente fez uma vez acho que foi narrando clipe do Quadradinho de 8. Quadradinho de 8 era um Eu lembro das funk meninas. que as meninas ficavam de cabeça pra baixo, Sim. fazendo o quadradinho de cabeça pra baixo. Eu O lembro. quadradinho é um rebolado e tal. Sim, eu lembro. 3D. E aí elas ficavam nessa posição fazendo o bagulho, e aí a gente fez um narrando clipe que era bem engraçado, e era natural na época que os vídeos que o do Cassete fizessem aparecessem no Em Alta. Sim. O Em Alta era a home do YouTube. Claro. Nossa, era uma Que delícia. a pessoa entrava lá e tinha lá os destaques de cada categoria. E aí apareceu na categoria música. Aí a gente foi lá ver e não era o nosso. Alguém tinha baixado nosso vídeo, subido em outro canal, e o outro canal tava no Em Alta com, sei lá, 400 mil views, e o nosso tava com 20 mil views no nosso canal. E aí, putz, que chato e tal. Aí daqui a pouco, apareceu na categoria música também, simultaneamente. Aí a gente falou, beleza, não entramos na primeira categoria, mas na categoria música tá lá. E aí na categoria música também não era o nosso e nem era aquele, era um outro. Porque as pessoas começaram a baixar os vídeos e subir em outros canais. E aí começou os copiadores terem mais visibilidade do que a gente. E aí foi péssimo, porque aí quando não era a gravadora que levava o dinheiro ou tirava o vídeo do ar, a Google assim, deixa eu ficar com ela aqui. Não deixa de ser. Não Quando deixa de não ser. era- É com o YouTube, caralho. Não deixa de ser. Pois é, não deixa de Essas ser. filhas da puta. Mentira. Quando não era a gravadora que levava o dinheiro ou tirava o vídeo do ar, era alguém que copiou o vídeo que tava ficando com AdSense às vezes. E pior, às vezes acontecia. Às vezes a gente subia o vídeo, a gravadora tirava o nosso vídeo do ar e outras pessoas que copiavam o nosso vídeo e subiam, ficava. Então a gente começou a ficar assim, cara, não tem muito futuro fazer isso aí, vamos fazer outra coisa. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E aí o Gui foi pro Agora é Tarde, o Bruno até uma época trabalhou junto com ele, eles fizeram o Masterchef Kids, faziam uns vídeos lá pro Masterchef Kids, Que umas legal. paradas bem legais, Que legal, bem cara que de legal. internet. Sim. E aí cada um fazia suas coisas, o Evel continuou lá com os blogs dele, o Luciano era desenhista e Sim. ficou também na empresa que ele trabalhava, e eu fiquei em casa porque eu tinha meu blog, e eu tava ainda bem sucedido com o blog, apesar de no YouTube não estar dando muito certo.
E aí eu resolvi ficar em São Paulo por causa disso. E eu tinha também juntado uma grana boa para ficar. Então, se tudo desse errado, e tava meio que dando nesse começo, eu podia ficar 1 ano e pouco em São Paulo ainda. Sim. Então, eu falei, vou continuar aí até onde o dinheiro aguentar. E aí que, um pouco depois, eu fui trabalhando no Não Salvo. Foi em setembro de 2014 que o Não Salvo estava crescendo e fazia muito sentido eu ir trabalhar lá, porque eu estava morando junto com o Igor Seco, que já trabalhava no Não Salvo, e a gente morava no mesmo prédio do Luigi, que também já trabalhava no Não Salvo há muito mais tempo, desde 2012. E aí eles dois iam juntos pro trabalho todo dia, e eu ficava em casa. Eu era meio dono de casa nessa época, assim. O Igor chegava do trabalho e eu tava fazendo a janta, assim. Tinha dado uma limpada na casa, tava vendo televisão e fazendo a janta. E aí foi uma época muito boa, que foi interrompida pela Copa do Mundo. Porque 2014, ali no inverno, lembro. Copa do Mundo forte, eu em casa, pela primeira vez, porque eu tinha trabalhado formalmente de carteira assinada numa empresa, e eu tinha um horário comercial, né? Sim. Então, eu vivia o horário comercial e fazia essas coisas de blog e tal no meu horário livre. Sim. De repente, eu vim morar em São Paulo e comecei a fazer as coisas de blog no horário de trabalho, e no tempo livre eu ficava meio à toa. Sim. E aí também tinha a possibilidade de trabalhar na hora que eu quisesse. E isso me possibilitou ver a Copa do Mundo inteira em 2014. Eu vi todos os jogos. Quando chegou na fase que os jogos eram simultâneos, eu terminava de ver o jogo, ia no NetNow e vi o jogo que eu perdi. Então eu vi todos os jogos da Copa de 2014, até o 7-1, que foi um pouco triste. E aí, quando a Copa do Mundo acabou, eu fiquei meio desregulado total, assim. Porque eu sempre fui muito de trabalhar de madrugada e viver o dia. Aliás, não viver o dia, viver a madrugada e dormir durante o dia. E durante a Copa do Mundo eu tinha que ficar acordado durante o dia, porque a Copa era no Brasil, os jogos eram em horário comercial. Então eu não dormia, eu dormia muito pouco picado, assim. E aí eu tava muito desregulado, querendo dar um jeito na vida. E aí foi quando o Não Salvo resolveu expandir e contratar outras pessoas, outra pessoa, no caso, que fui eu. E aí eu falei, é minha oportunidade de voltar a sair de casa, ir pro escritório, ter uma vida um pouco mais regrada. E aí Você tava ambicioso por isso. Foi muito bom nesse sentido, legal. porque eu aprendi a trabalhar de novo. E no Não Salvo também você fez parte também de um outro podcast muito famoso, que é o Não Ovo. Verdade. Vocês foram pais do Não Ovo. Você, o Cid, o Igor, A gente criou o Não Ovo. Criou o Não Ovo. Perdão, esqueci o nome dele. Ai, coitado. Quem? O parceiro era você? Era eu, o Igor, o Luigi e o Cid, que era o dono do Não Salvo. Perdão, o Luigi. Legal. Sim, o Não Ovo, ele era um convite. Isso foi muito legal, porque em 2014, quando eu entrei, ninguém mais falava em podcast. Podcast era uma coisa velha. Eu tinha feito lá atrás e tinha tentado fazer outros, não tinha dado muito certo, mas ninguém mais falava disso. Era uma parada que já tinha morrido, assim. E aí, em 2015, a gente, no Não Salvo recebeu um convite de uma produtora de podcast lá em Pinheiros, que era exatamente isso, uma produtora de podcast. Era um lugar parecido com esse aqui, só que na época a produtora de podcast se parecia muito com um estúdio de rádio. Sim. Diferente de agora, que parece um estúdio de TV, porque tem câmeras aqui no filmando de todos os lados, tem uma estrutura que precisa ser bonita aos olhos. Na época, a produtora de podcast era um estúdio de rádio que era bem bonito até, mas não precisava ser porque era só áudio, né? Sim. Só gravava o áudio. E aí eles convidaram a gente pra fazer um podcast. E aí meio que a galera do escritório nem sabia tanto o que era, já tinha ouvido e tal, mas nunca tinha produzido. E eu fiquei pilhadaço, assim, porque eu falei, a minha chance de voltar a fazer podcast que eu adorava fazer de uma forma muito profissional, porque num estúdio, com os caras que eu conheço, que, enfim, a maioria... Com equipamento, com maestria, né? Tirando o Cid, que era o meu chefe, o Luigi e o Igor eram meus vizinhos e os caras que conviviam comigo o dia inteiro. Sim. Né? Eles estavam comigo em todos os momentos, fora e dentro do escritório. Então a gente tinha um entrosamento muito bom e uma liberdade de zoar bastante um ao outro. Muito obrigado por me oferecer água. Sou um convidado feliz agora. E aí, deixa eu tomar um gole aqui, peraí. Fica à vontade. Enquanto você toma água, eu vou lembrando, se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, chegou a hora de você dar o like. Muito obrigado. Dê o like aí nesse vídeo, por favor. Deu like. Mas agora, por favor, Braião, continue. Então, e aí a gente tava... Tá bonito essa tela, assim. Tá, né? Uma divisória interessante. Gostei disso, cara. Ninguém faz ideia do que a gente tá falando. Mas ficou legal isso aí, eu achei legal. Pra quem não tá vendo, ou mesmo pra quem tá vendo e não sabe o que eu tô falando, porque não tem como ver, agora tá aparecendo todas as câmeras ali ao mesmo tempo. É o retorno que a gente tem, o Viewfinder. É Viewfinder, né? Que a gente chama Viewfinder. Legal. Preview também. Legal. Preview, Viewfinder, o retorno a gente tem aqui em cima, onde eu tô apontando agora,
Tem Isso. uma tela que tem todas as câmeras que aqui a gente consegue mostrar. Tem também o controle do áudio, o REC. São os apetrechos Bom. do estúdio do Will. Apetrechos não, são os equipamentos de altíssima qualidade. Tecnologia De ponta aqui nos estúdios do Exato. Will. Chama o E Will. aí, essa produtora lá em 2015, eles convidaram a gente pra ir lá e era só áudio, só gravar podcast e tal, e a gente adorou, porque a gente começou a fazer uma coisa que era meio que o que a gente já fazia no escritório, que era ficar falando bosta, só que gravando e produzindo um programa que na época ganhou uma própria audiência, assim. Sim. Eu descobri que tinha gente que me ouvia no Noobcast que foi ouvir depois. Olha que legal. E que meio que me redescobriu, assim, anos depois ali. Que legal. O Noobcast teve um legado de fãs, né? Cara, chegou a ter, assim, era pequeno, mas era uma galera muito fã, assim. Que demais. Tinha episódio que tinha 5 mil downloads na época. Caralho! Porra, é coisa pra caralho! Em podcast. Puta que pariu! E aí a gente meio que reencontrou essas pessoas, assim. As pessoas me reencontraram ouvindo o Não Ovo depois. Sim. E aí a gente adorou fazer lá, só que era meio trampo, porque o escritório do Não Salvo ficava na Lapa, ali na frente da estação Vila Lobos, do metrô, na frente do Parque Vila Lobos, ali na Vila Leopoldina, pra quem conhece São Paulo. E esse escritório era em Pinheiros. Esse estúdio era em Pinheiros. Então a gente tinha que se deslocar toda vez até lá. E lá tinha horário, porque tinha outros podcasts que eram gravados lá. Então, tinha o Casagrande, que participava do podcast lá sobre futebol. Cara, que demais. Tinha o Thunderbird, que fazia um programa lá sobre música. Tinha o que existe até hoje, que é o Xadrez Verbal, fazia lá também. E aí, putz, eram uns podcasts muito grandes que tinham horários, assim. E como a gente não pagava pra usar, a gente não podia reservar o dia. A gente tinha que chegar e entrar no horário que os caras reservaram pra gente. Entendi. E se a conversa tava estendendo demais, tu olhava assim, tava o Casagrande com a cara no vidro, assim, olhando pra ver, e aí, vai demorar? Porque o Casagrande tinha mais o que fazer depois dele. E aí a gente começou a achar muito legal fazer, mas meio merda fazer lá, porque a gente não tinha liberdade de fazer mais tempo do que a gente queria. Vocês faziam quanto tempo, mais ou menos? Era 1 hora, mais ou menos. Vocês queriam fazer Só que às mais vezes a gente queria fazer 1h30, e não dava porque não podia, porque tinha mais gente, Sim. entendeu? Mas a gente geralmente fazia 1 hora. E aí a gente achou que, vamos sair daqui, mas vamos continuar o podcast. E aí fomos atrás de encontrar equipamento, fomos lá na rua de São Paulo que vende microfone, a Santa Efigênia. Santa Efigênia, sim. E aí a gente foi lá, montou o lugar e aí começou a gravar no próprio escritório do Não Salvo, que aí deu certo, porque a gente tinha, todos nós éramos funcionários do Não Salvo, né? Então a gente ia pra lá todo dia, 1 hora da tarde, e ficava até as 8 horas da noite. E nesse período, em 1 hora, a gente sentava e gravava o Não Ovo, uma vez por semana, e ia pro ar, e aí deu muito certo. O podcast ficou, acho que existe até hoje, mas em agosto de 2018, o escritório, a empresa Não Salvo fechou, e aí mandaram a gente embora. O podcast ficou sem os participantes, né? E aí muita gente fala que acabou, eu acho que acabou por uma época, voltou depois, não sei o que aconteceu agora. Mas foi um podcast de muito sucesso, que eu fiz parte até o final foi um dos maiores, assim. da primeira geração. Foi um dos maiores, serviu como uma referência pra muita gente, para outros produtos, outros programas de sucesso. O Não Ovo foi realmente muito bom, muito importante. E tu me perguntou o que eu acho do futuro dos podcasts, eu falei que a maioria vai acabar, e eu não concluí o raciocínio. E aí o que aconteceu foi, em 2009, quando eu comecei, era pouco. Depois, 2012, 2013, veio muitos, e aí vários acabaram rapidamente. Depois, em 2015, quando o Novo começou, em 2016 vieram vários, e aí foi quando a Globo começou a fazer podcast, quando o William Bonner começou a falar na Globo sobre podcast, quando a Folha de São Paulo lançou os seus podcasts. Foi em 2016? Foi mais ou menos 2016. 2017, talvez. E aí, em 2018, veio o Spotify colocando podcast, né? Porque o Spotify já existia, os milhares de agregadores de podcast já existiam. E aí, em 2018, o podcast começou a ser agregado também no Spotify. E aí veio um outro boom, que também vários acabaram logo em seguida. E aí, em 2020, veio um novo boom, que é o reboot dos podcasts, que é podcast filmado. E transmitido também em vídeo no YouTube, que aí eu acho que vem muito mais forte, porque no YouTube tem muito mais gente do que pessoas que ouvem podcast no mundo, pelo menos no Brasil. E aí vieram com números estratosféricos, assim. O Não Ovo, nos seus tempos áureos, tinha 90, 100 mil downloads no episódio. E hoje em dia a gente vê que os grandes podcasts têm milhões, né? A gente foi lá no Podpah,
inclusive você que não viu, veja a nossa participação no Podpah, foi bem legal. E quando a gente saiu do Podpah depois da live, já tinha 300 mil visualizações no vídeo. Então, assim, é um número de pessoas que talvez nunca ouçam um podcast, mas Sim. que assiste. Sim. Entendeu? Quando é televisionado, de certa forma, ele se torna mais acessível, né? Atinge uma galera diferente. Atinge uma galera diferente. Uma galera, talvez, com perdão da palavra, um pouco mais tradicional. Com perdão da palavra, para não dizer Mais preguiçoso. popular, talvez. Também, só ouvir dá mais trabalho do que ver. Muito mais. Ainda hoje, que é fácil, que eu só tô entrando no Spotify e dar play no podcast, é mais trabalhoso de tu encontrar. Porque no YouTube tu tá ali vendo alguma coisa, tu liga a TV, a Smart TV, abre o aplicativo do YouTube e já tá ali uma sugestão pra ti, tu vê e pronto. E aí tu acaba um e entra no outro e tal. Então é mais fácil realmente de ver. E eu acho muito legal esse formato. E tem muitas pessoas da minha geração de podcasters que acham ruim e que falam mal até hoje. E eu, pelo contrário, acho que a gente devia fazer, inclusive. E aí nasceu o 2 em 1 por causa disso. Exatamente. A gente acredita no potencial do projeto. E, além disso, a gente acredita nos diferenciais. Que pode ser que a olho nu não tenha nenhum, mas tem. Um deles, inclusive, são os quadros que a gente aqui propõe ao nosso convidado. E não vai ser diferente, porque hoje eu vou propor ao Brian Rizzo um dos nossos quadros de maior sucesso. Já nunca bate. Nossa, a gente não pode sair na rua que as pessoas param. Faz o quadro, faz o quadro, faz o quadro. Então eu vou fazer aqui com o Brian Rizzo. Senhoras e senhores, chegou o momento da gente fazer aquele quadro onde a pessoa faz aquele discurso bonito, elegante, sincero, como se estivesse ganhando o Oscar. Brian Rizzo, você está no quadro agora. Momento Gratiluz! Ah, que lindo. Pô, muito obrigado, cara. É o momento onde você tem que agradecer algo, alguém, alguma coisa, ou até mesmo a si mesmo, mas é o momento onde você tem a câmera ao seu dispor, ao seu bel prazer, e pode falar o que bem entender agora. O que você quiser agradecer, o que você quiser. Fique à vontade, Brian Rizzo. Muito obrigado. Cara, eu vou cair num clichê aqui, fazer como muitos convidados já fizeram, que é agradecer minha mãe e meu pai, porque Tá bom. eu Honesto. fui por muito tempo, assim como muitos produtores de conteúdo que vão se identificar, considerado um vagabundo, porque existe uma linha muito tênue entre o autônomo produtor de conteúdo e o vagabundo, porque os dois dormem muito tarde, os dois acordam muito tarde e os dois não têm um trabalho. Né? Que é o lance de, produzir conteúdo é uma coisa que já era o meu hobby quando eu profissionalizei isso. Então eu já fazia isso de graça antes de fazer isso ganhando algum dinheiro. E a minha mãe e o meu pai aceitaram que eu fizesse isso, porque por muito tempo eu fiz isso na casa deles, né? E provavelmente deve ter sido difícil pra eles. Sua Totalmente. mãe é professora e seu pai é policial. Muito. Meu pai nem sabia, porque o policial ele não tem tempo pra pensar em outra coisa. Ele trabalha o dia inteiro. Mas meu pai acompanhava um pouco dos updates da casa e a minha mãe tava mais ligada. E eu lembro da minha mãe sentar comigo, conversar e falar: tem certeza que isso não tá tomando muito tempo da tua vida? Você não quer estudar, fazer um negócio diferente? E eu dizia pra ela: mãe, eu acho que isso vai dar certo, porque na época meu blog tinha tipo 2 milhões de acessos na vida inteira, assim. Sim. E fazia, sei lá, uns 2 anos. E aí eu achava isso incrível, porque nunca falei com 2 milhões de pessoas, né? Sim, mas era. E aí ela dizia: mas tu acha que isso vai dar algum dinheiro e tal? Eu dizia: olha, mesmo que não dê, eu gosto muito de fazer e eu vou continuar fazendo isso paralelo às outras coisas. E eu tinha um emprego, eu trabalhava, tava tudo certo, assim. Só que ela via que eu chegava do trabalho e ao invés de, como as outras pessoas, ir ter um descanso, um hobby, eu ia trabalhar mais até amanhecer e depois eu ia descansar um pouquinho de manhã e de tarde trabalhar. E aí ela aceitou, né? Porque se ela não tivesse aceitado que eu continuasse fazendo isso, não sei se eu teria parado, talvez tivesse, mas foi muito mais fácil a minha vida por ela ter deixado. Então agradecer meus pais por terem aceitado eu ser um vagabundo em casa. Agradecer, cara, todo mundo. Pô, é muita gente, né? Que agradecer a ti por ter aceitado fazer o 2 em 1. Eu que agradeço. Porque o 2 em 1 foi um negócio muito diferente que eu fiz, assim. Inclusive, as pessoas talvez não saibam, mas o 2 em 1 tem uma audiência em podcast que é completamente disparelho com a audiência que tem em vídeo. Muito obrigado, então, você que nos ouve de coração. Obrigado de verdade. Porque a galera que me acompanha de podcast é ouvinte de podcast. Então eu falo do 2 em 1 no Eu Tava Lá, que inclusive a gente não comentou aqui. E a gente ia chegar nele. E as pessoas vão ouvir o 2 em 1. Elas não vão ver o 2 em 1 porque elas me conhecem de ouvir, de me ouvir. E é um programa muito gostoso de se ouvir, tá bom?
Exceto quando a gente faz referência a coisa que ninguém tá vendo. Não, pô, mas pelo menos eu sempre me atento a fazer um audiodescrição. É importante. Eu fiz até isso, inclusive, no episódio do Padre Juarez. Fez. E eu fui ouvindo o episódio do Padre Juarez num voo entre Orlando e Chicago, fui com a Camila ouvindo, ela amou. Ele é muito bom. Eu tava... Cachorro louco da Igreja Católica. Eu vou até complementar isso aqui, que é um projeto realmente que a gente tem que investir muito no áudio. O quê? Porque é um projeto muito bom, 2 em 1 no áudio. Eu acho que é. 2 em 1 no áudio é muito, muito bom mesmo, de coração. É. É impressionante. Assim, claro que no vídeo também tem seu valor, a sua glória, mas é que no áudio funciona também muito bem 1 horinha ali, onde você bate um papo, entrevista Eu sempre alguém. digo que podcast tem que ter a duração de um exercício físico. Se tu faz um podcast maior do que o tempo que a pessoa pode ficar na academia, tu tá desperdiçando produção. Porque a pessoa que vai ouvir o podcast, ela vai ouvir fazendo alguma coisa. Então se ela tá na academia e ela não vai ficar 4 horas na academia, porque ninguém fica 4 horas na academia, ela vai ter que te ouvir em 4 dias, que é o tempo de academia dela, que é o que eu faço. Então, é isso. Mas, Brian, muito legal você ter dito esse momento de gratiluz e ter agradecido as pessoas, mas tem mais uma pessoa que eu sei que você também quer agradecer. Quem? Uma pessoa que é muito importante pra você, que tá sempre do seu lado e sempre abana o rabo quando você chega em casa. Ah, eu achei que era tu, inclusive. Agora que tu fala de abanar o rabo, eu reconheci o Lulu. Claro. É claro, o Lulu é maravilhoso. O Lulu mudou o meu conceito de cachorro. Jura? Claro, porque eu passei a vida odiando cachorro. Eu sempre falei, eu nunca vou, quando eu tiver autonomia de ter a minha própria casa, eu nunca vou ter um cachorro. Bom, eu falei, calma aí. O que tu tá fazendo aí? Calma aí, porque eu tenho uma surpresa pra você. Um áudio do Lulu? Calma aí, exatamente. Brian Rizzo, já que você agradeceu o Lulu aqui no Momento Gratiluz, tem outro quadro de sucesso que a gente fez com o Eno Vivona e a gente vai fazer com você aqui agora. Brian Rizzo, se prepare, pois você está no quadro Arquivinho Confidencialzinho! Muito bom. Arquivinho Confidencialzinho. A gente pediu um áudio do Lulu e ele mandou um áudio do Lulu. Só um minutinho, calma aí. Fiquei emocionado, cara. Que palavras bonitas. Que palavras bonitas. Foi o Lulu, que é um Lulu da Pomerânia. Um Lulu da Pomerânia. Que o Brian fala que é o cachorro que já vem com o nome. Já vem. Então, a história do Lulu é meio essa, assim. Pô, fiquei emocionado com o áudio. Obrigado pelo carinho. A gente foi atrás da Mari, e aí a Mari falou, claro, o Lulu quer mandar um recado sim. A gente pegou esse áudio do Aí ela Lulu. maltratou ele pra ele latir e gravou. Cara, exatamente isso que eu falei, assim, eu passei a vida odiando cachorro. A minha mãe e meu pai me deram um cachorro quando eu era criança, que era o Roger, um vira-lata. Roger por causa do cachorro do Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Sim. E aí, ele era um cachorro muito legal, assim, só que eu não gostava de cachorro, então eu botava a luva pra fazer carinho nele. Sabe aquela luva amarela de fazer limpeza com água sanitária? Eu botava aquela luva da minha mãe e fazia carinho nele. E aí, eu tinha um apego, assim, com ele. Eu achava ele legal. Só que eu não curtia fazer carinho nele porque ele era porcaço. Ele brincava na rua, ele deitava na grama, na areia. Era uma criança totalmente nojenta. Eu era. Todos meus amigos andavam de pé descalço, eu ficava de meia. Não, eu também. Porque eu não queria pisar na areia. Tamo junto. Nojento, cara. Tamo junto. E aí o Alf era meio porcão, assim, ele brincava no chão e tal. E aí eu fazia carinho nele com a luva. Aí, pô, o Alf viveu a vida toda comigo lá, e a gente teve outros cachorros em casa. Sim. E teve um pastor alemão. Meu pai meio que trouxe essa pastor alemão do quartel. Eu ia falar isso, é uma canine, né? Canine que eles chamam. Exato. Porque é K de K9, que é tipo canino. Isso. K9, que legal. Isso. E aí, o pastor alemão é um cachorro policial, né? Sim, é. E aí tinha uma pastor alemão em casa, tinha outros cachorros lá, muito legais todos, mas todos fedidos e brincavam na rua. E aí eu falei, nunca vou ter um cachorro o dia que eu morar, porque o meu sonho era morar em apartamento. Nunca morei em apartamento quando era criança. E aí eu falei, vou morar em apartamento porque o apartamento não tem areia, não tem sujeira, não tem essas coisas da rua. Eu vou morar no apartamento, vai ser suave. E aí, quando eu comecei a vir pra São Paulo, pra participar de evento e tal, eu falei, cara, São Paulo é maravilhoso. Porque a natureza tá deixando de existir. Tá virando só prédio. E é isso que eu sonhei a minha vida inteira. É morar num lugar que não tem areia.
E aí eu vim pra São Paulo e falei, cara, eu quero morar em São Paulo. Pra sempre. E eu nunca quero vou cheirar ter um cachorro. gasolinas, quero cheirar Quero diesel. isso. É isso que eu Cara, quero cheirar, tu já cara. viu um azulejo, cara? É maravilhoso. Tu passa uma água ali, ele fica limpo. Fica cheiroso, tu passa um produto ali, tá lindo. E aí eu falei, vou morar num apartamento, não vou ter natureza nenhuma na minha casa e vou ser feliz. E aí, quando eu comecei a namorar com a Mari, a Mari, minha namorada, Mari conheci em Pereira. 2015. Maravilhoso. Exato, conheci ela em 2015, a gente começou a namorar, na época ela morava em Belo Horizonte, e ela sempre teve cachorrinhos pequenos e sempre morou em apartamento. Sim. E aí quando a gente começou a namorar mais sério, assim, com uns 2 anos de namoro, ela falou, a gente já tava pensando em morar junto, né, ela Sim. queria vir morar em São Paulo, e aí ela falou, pô, a gente podia ter um cachorro e tal. Aí eu falei, não, aí contei pra ela, falei, Sim. natureza tal, não curto O Alf muito. não era legal. Não, Alf era legal, mas eu sempre fui aberto à possibilidade de cair um alienígena na minha casa e eu adotar ele. Tudo bem se isso acontecesse. Mas cachorro não sou muito. Aí ela falou, vou te convencer a ter um cachorro em casa. Eu falei, duvido. Aí ela começou a me mandar no WhatsApp foto de cachorro. Sim. Ela foi no Google e escreveu assim, cachorro fofo. E aí começou a mandar fotos de todos os cachorros fofos que ela via. E dentre esses cachorros fofos tinha um Lulu da Pomerânia. Aí eu falei, pô, esse aqui realmente é um cachorro bonitinho, é fofinho. Como que é o nome dessa raça? Ela falou, é Lulu da Pomerânia. Eu falei, maravilhoso, já vem com um nome, inclusive. Sim. Aí ela falou assim, então a gente pode ter um Lulu da Pomerânia. Eu falei, eu topo ter se o nome dele for Lulu. Aí ela falou, beleza. Aí eu fui no Instagram e pesquisei se existia algum Instagram Lulu chamado Lulu. E aí não tinha. Aí eu registrei. Falei, se um dia eu tiver, o cachorro já tem Instagram. Aí pronto. Aí a gente começou a morar junto com uns 3 anos de namoro, mais ou menos. Que legal. E quando a gente... 2017, mais ou menos, final de 2017, a gente viajou pro sul. Sim. E aí eu tava lá na casa dos meus pais e tal. E o Cocielo, Júlio Cocielo, youtuber, postou no Instagram um story com o Lulu da Pomerânia filhote. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, acho que foi no WhatsApp. Mandei mensagem e falei, cara, o Júlio era meu vizinho. Eu morava em Osasco na época. Falei, cara, tu pegou esse cachorro aí e tal, a gente tá pensando em ter também. Aí ele falou, inclusive, a mãe da lagosta, que era a cachorrinha dele, tá grávida. Tem um filhote que tá por vir aí. Aí eu falei, me passa o contato desse lugar, era um lugar da família da esposa dele, que na época acho que não era esposa ainda. E eles me fizeram a ponte pro lugar do canil lá. Sim. E aí a gente começou a conversar, é um lugar no Rio Grande do Sul mesmo. Caramba! Lá em Cachoeirinha, perto de Porto Alegre, o Lulu é gaúcho. O Lulu eu já tava lá, inclusive. Já tava lá. E aí eu voltei pra São Paulo, a gente ficou acompanhando a gestação, e aí chegou um momento que a Mari foi lá em Porto Alegre, buscou o Lulu. Caramba! E trouxe pra São Paulo, eu fiquei esperando ela no aeroporto de Congonhas. E porque não me paga passagem pra 3, né? Porque tu tem que pagar a passagem do cachorro também. O cachorro, ele tem que ter um período, acho que são 3 meses e pouco, tem que ter a carteira com todas as vacinações. Sim. E tu tem que pagar não é bem uma passagem, porque é um pouco mais barato, mas tu tem que pagar um extra pra trazer um animal. E aí ela foi, trouxe o Lulu, e aí desde então ele tá com a gente desde 2018, o Lulu tá vai fazer 4 anos em janeiro agora. Que legal. Tá? Um cachorro vivido já. É um fruto aí. E ele mudou o meu conceito. Desse lance de eu não curtir muito cachorro, eu comecei a gostar muito, porque ele é cheiroso, ele não brinca na rua, e ele é macio, assim. Então é legal de fazer carinho dele, eu curto muito. E aí depois dele comecei a ficar amigo de outros cachorros. A gente vai na casa das pessoas às vezes, vejo os cachorros dessas pessoas, e quando eu vejo, eu tô fazendo carinho sem luva nos cachorros. E aí eu falei, cara, o Lulu mudou o meu conceito de cachorro. Caramba, agora eu gosto. Na verdade não foi o Lulu, foi a Mari. Foi a Mari. Então parabéns, Mari. Parabéns por ter mudado obrigado. Esse meu Pedrão de Larão, como eu chamo pra riso. Que é como nunca te perguntei, você ficou ofendido se eu te chamar assim? Não. Porque o Pedro de Lara, pra mim, era um gênio. Ele era maravilhoso. Um gênio. Inclusive, vai ficar datado, peço perdão, mas eu fui ver o musical do Silvio Santos e o ator que interpreta o Pedro de Lara é bom. É o maior e melhor ator do mundo. E o buquê de flores dele é bonito. Tá lá. Do copo de leite, tem lá. Copo de leite. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. Vejam esse musical, bom, se tiver, né? Mas infelizmente a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, porém não sem antes adentrar num tema principal que a gente começou falando do podcast. E hoje Brian Rizzo, depois de ter passado por toda essa odisseia maravilhosa de um menino que veio do sul do nosso país e veio para o sudeste fazer muito sucesso e ser ameaçado de morte por funqueiros, ele chega num estágio muito importante da sua vida, que é o estágio onde você se encontra frente a frente com produzir o
próprio podcast. É verdade. E por que você decidiu produzir um podcast? Já que a gente tá entrando agora nessa última fase aqui do episódio, Tá. o episódio onde a gente tá te conhecendo melhor, que a gente sabe que o Eu Tava Lá, o seu podcast, Aham. ele, graças a Deus, perdura até hoje e vai perdurar pra sempre, vai fazer muito Eu mais espero que sucesso. Mas por que você escolheu produzir um podcast, sendo que você estava como criador de conteúdo em site, em blog, depois foi trabalhar no Não Salvo, fazendo postagens. Aí teve a experiência de podcast, foi um Não Ovo que mudou com a tua concepção de ir pro podcast? Foi, nessa época, em 2018, quando eu tava lá nasceu em março de 2018. Eu tava fazendo o podcast Não Ovo toda quinta-feira. Na sexta-feira tinha o que a gente chamava de Não Ovo bônus. Sim. E aí na terça, na quarta e na quinta, na terça e na quarta eu fazia outros 2 podcasts, que era Se Eu Fosse Você e o Bicuda, que eram 2 podcasts também da família Não Salvo Sim, de podcasts, que eu participava deles. Então eu fazia podcast de terça a sexta e na segunda não tinha nada. E aí foi bem nessa época aí, pré-Lulu, que a gente tava em 2017 em Rio Grande, que eu tava pensando assim, de pô, vou voltar pra São Paulo em 2018 e vou fazer um podcast. Vou fazer alguma coisa a mais pra poder dizer que eu faço podcast de segunda a sexta, que era o que eu queria fazer. E aí eu tinha aprendido muita coisa fazendo podcast lá nas antigas em Rio Grande, que era remoto, era horrível, a Sim, internet sim, era sim. péssima, o equipamento que eu tinha à minha disposição era horrível também, e tinha experiência de fazer podcast presencial no Não Salvo, que era muito melhor tecnicamente, porque não tinha delay, não Sim. tinha um monte de coisa, e era prazeroso fazer podcast presencial, porque, enfim, é mais, tem o olhar com a pessoa que tu tá conversando, tu sabe quando a outra pessoa vai falar, tu não interrompe, é mais fácil de fazer, Claro. mas tem uma limitação, que na época pro Não Salvo era uma limitação terrível, que era de levar convidado. Sim. Porque tu precisa que o convidado seja de São Paulo, tem muita Claro. gente com quem tu quer falar que não tá aqui, Sim. tu não consegue convidar. E aí eu falei, pô, o Eu Tava Lá, ele tem que ser a premissa de eu quero gravar com qualquer pessoa. E aí eu criei o formato, né, que é de uma ligação telefônica. Então eu finjo que eu tô telefonando pra alguém, não é uma ligação de verdade, mas a gente na edição faz parecer que é. E aí fica um formato que é descompromissado, o Brian senta, liga para um convidado, conversam 1 hora, o convidado conta uma história. E o lance da história veio de que depois de tantos anos fazendo podcast, eu já tinha sacado que o que as pessoas comentavam durante a semana era a história que a gente tinha contado. Então eu comecei aqui falando que o formato padrão de podcast nessa época era amigos numa mesa de bar, digamos assim, Sim. conversando sobre um tema. Então, por exemplo, o tema é balada. A gente podia falar cientificamente sobre balada, mas o que ia bombar na semana era uma história de balada que algum dos participantes contou. E as pessoas se identificavam e se divertiam com isso. E aí eu queria que Eu Tava Lá, as histórias fossem valorizadas. Até porque no podcast original, com uma bancada fixa e contando suas próprias histórias, as histórias um dia acabam, né? E o Não Ovo na época já tinha quase 4 anos e as histórias a gente meio que já tinha contado todas, assim. Tinha vezes que tinha que repetir uma história porque a audiência era rotativa, então a gente contava de novo. Mas era muito chato de ficar contando as mesmas coisas. Eu falei, Eu Tava Lá, vai ser um convidado, eu vou pedir pro convidado pensar numa história antes de participar e ele me conta durante o episódio. E aí é muito legal, porque eu não sei que história o convidado vai contar, me divirto junto com os ouvintes enquanto o convidado conta, e depois vai pro ar num formato infinito, porque quando aquele convidado sair, na semana seguinte vai ter um outro convidado. E por mais que ele conte uma história muito parecida, às vezes pode contar, não é a mesma história, não é a mesma vivência, Sim, não é a mesma sim. perspectiva, então acaba virando um novo conteúdo e eu adoro fazer. E aí comecei em março de 2018 e agora a gente já tá no final de 2021 e ano que vem o Eu Tava Lá vai fazer 4 anos de vida e a gente vai lançar um livro, que é o livro do Eu Tava Lá, que eu não falei o título em lugar nenhum ainda e não vou falar aqui também, mas é um livro que tá maravilhoso, que inclusive tem uma história tua, onde no livro tu conta sobre uma coisa que aconteceu contigo e com a tua esposa, que quando tu separou dela eu falei, puta merda, fudeu meu livro, porque tá escrito esposa o livro inteiro. E aí eu falei, puta, fudeu, vou ter que editar, falar com a editora pra botar a ex-esposa do Lucas, vou ter que mudar a história. E aí tu voltou com ela, e aí eu falei, que bom que o Lucas voltou, muito obrigado, porque tu salvou meu livro. Por nada. Tu salvou meu livro, não Foi vou tudo, precisar editar. foi tudo armado. Voltei só pra que esteja tudo certo no Só livro. pra resolver o livro. Tá, E se a- tá no livro, tá certo. Tá no livro, é verdade. E aí, cara, vai lançar esse livro aí em algum momento, talvez esse ano ainda, talvez no ano que vem, mas vai rolar o livro do Eu Tava Lá, que foi muito divertido de produzir.
e é a minha perspectiva sobre histórias que me contaram nesses quase aí 4 anos de podcast. E é isso. É um podcast que eu acho que vai ser muito duradouro e o site eu tava ponto lá. Então, enquanto esse site existir, o podcast vai ser feliz. Muito bom, muito bom. Brarriso, infelizmente a gente vai chegando ao fim do episódio, mas não sem antes para que você mande um recado final. O que é que vem por aí? Além do livro, e além do Eu Tava Lá, e além do 2 em 1, o que é que você tá planejando de sucesso nessa longa estrada que se chama vida? Nessa longa estrada da vida. Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu não sei, na real. Eu sempre fui um cara que tive muitos projetos andando simultaneamente, e esse ano eu entrei pro time da Rede Snack, né? Parabéns, Sou diretor de conteúdo da Snack, tô muito feliz lá. O maior e melhor diretor de conteúdo do mundo. De verdade, muito obrigado. Porra, o cara que trabalha com tudo isso ao mesmo tempo. É o maior e melhor mesmo. Pois é. Que bom que a Snack acreditou nisso também, me deu a oportunidade de estar lá. E eu tô gostando muito de trabalhar com eles, tô abraçando projetos gigantescos lá que eu sozinho jamais faria. E tô gostando muito disso e pretendo dedicar os próximos anos aí a entender melhor como a Snack faz e poder contribuir profissionalmente com as coisas que eles realizam lá. Então, não penso em nada além, assim, pretendo manter eu tava lá, pretendo manter o 2 em 1. Tenho produzido conteúdo para as minhas redes sociais, inclusive me siga no Instagram, você que está nos ouvindo, @BrianRiso. Tenho feito lá uns videozinhos, umas coisas legais assim, mas voltou a ser um hobby. Eu tô gostando de fazer isso em paralelo com uma carreira profissional que eu agora tenho e deixei um pouco de ser um vagabundo, porque agora eu tenho plano de saúde. Obrigado, Snack. Bom, então esse é o nosso recadinho final. A você que nos ouve, a você que nos assiste, muito obrigado. É sempre uma honra e glória estar com você aqui. É bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Em qualquer faz de conta, a gente já apronta. Não vai. Bom, não esqueci a letra, mas era mais ou menos assim. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Brarriso, muito obrigado. Você muito é obrigado. demais. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar nesse podcast, que sou fã. Achei muito estranho ficar de frente pra câmera esse episódio inteiro, mas foi muito legal e divertido participar. Você foi sensacional. Bom, não deixe de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, inclusive de dar inscrições pra gente nas plataformas de áudio, tá certo? 5 estrelinhas no aplicativo podcast. Como de costume, um queijo, um beijo e até o próximo episódio. Quer dizer, peraí, vamos lá? Tu ficou esperando um outro apresentador falar alguma coisa? Porque eu senti esse clima. Eu fiquei pensando, será que tem mais alguém aí que vai falar algum negócio? Como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ficou esperando outro apresentador genial.